Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá. Hoje nós estamos do lado de cá mesmo, né? Sem o professor Juremir Machado da Silva, tá numa máscara danada, foi pro lado de lá, do oceano, tá em Montpellier, na França, Ui. né? E como ele não entende nada de futebol, ele que não esteja ouvindo agora, senão ele me xinga, né? Nós vamos falar de futebol hoje sem o professor Juremir. Então estamos recebendo aqui o Luca Pumes. Tudo bem, Luca? Obrigado pela presença. Prazer estar com os companheiros de mesa aqui. É uma honra estar do teu lado, Nando. O Luca é um cara que é torcedor do Inter, tá aqui, né? Mas no teu trabalho, Luca, tu tá fazendo hoje trabalho no Globo Esporte, eu te acompanho no canal Inchas também. Inchas ou Inchas? Inchas. Inchas, que nem Gutierrez Sanchez. Tipo, Sanchez. Sanchez, Gutierrez tá bom. Sanchez. Não, no Inchas, o Inchas eu faço desde o começo do projeto, que faz pouquinho tempo que começou, junto com a Keck, o Juliano Brito, o Gabriel Lauxen, do lado de cá, da bancada, eu, Bibiana Bolson e Thiago Suman, né? É o primeiro programa, assim, com dois lados que eu faço, porque tudo que eu faço sempre é relacionado ao Inter, como a voz da torcida lá no Globo Esporte, que desde 2021 me honra o posto, né? E podcast do Globo Esporte Inter também. Falando em Inter, Hernani Campelo. Antigamente eu diria a voz do poste, agora não tem mais aí. Negócio de poste é muito velho, não. A voz do Beira-Rio, né? Montanha faz volta-falante, mas é uma figura conhecida do jornalismo esportivo, né? O famoso Montanha. Tudo bem, Montanha? Obrigado, Nando, pelo convite. Prazer reencontrar o Gutierrez, o Luca. Presente de Deus que eu ganhei esse ano, sendo convidado para ser a voz do Beira-Rio, a voz do estádio do Internacional, uma responsabilidade muito grande. E ser a voz do Inter, né? Como tu és lá no Globo Esporte, lá no Globo.com, e ser a voz do estádio, né? É uma maluquice para quem viveu a vida inteira ligado ao Inter, né? De várias formas diferentes, como torcedor, como membro de torcida organizada, como funcionário, como setorista do Inter depois anos e anos, repórter imparcial anos e anos. E, então, cara, é um sonho, assim, um presente de Deus virar a voz do Beira-Rio depois de tanto tempo. E conosco também, Gutierrez Sanchez, repórter, hoje comentarista da Rádio Guaíba. Tudo bem, Guti? Tudo bem, Nando. Prazer te ver de novo, estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer ver o Hernani também, conhecer o Luca. Também para falar um pouco, né, de futebol. Fui me meter a aceitar a função de comentarista e agora estamos com esse desafio que tu conhece muito bem. Mas o Guti era um repórter ligado nessas coisas, né? Tem repórter que gosta da notícia só da reportagem, não se interessa muito por ver questões táticas. E tem repórter que desde, né, ele vai dar um depoimento, já faz uma análise, uma Chega tese, a ser né? chato com isso. Chega a ser chato, não dá pra simplificar o negócio, não. Ele gosta, mas aí tu vê que o cara tem aquela veia para daqui a pouco passar pra análise, né? E a paixão também, né? O cara que tem paixão, ele não consegue falar duas, três coisinhas e parar, né? Ele tem um pouco mais da veia aparecendo ali a cada instante que o comentário aparece. Trabalhar isso, né? Porque tem vezes que a gente tem que trabalhar isso. Precisa gravar um vídeo 1 minuto, 40 segundos. Não, e a gente trabalha com isso, né? Eu fiz comentário de TV, não em programa esportivo, eu lembro na própria Band, né? E também na Record, que era aquele comentário que tem 1 minuto. E é 1 minuto, cara. Pra falar de tudo. Pra falar de tudo, entendeu? Eu participo às vezes da Record também, assim. A gente não tá muito acostumado com pouquíssimo Mas tempo. essa história de ser repórter e depois comentarista, a gente se adapta, né? E a gente escolhe, às vezes, os caminhos. Eu não... Até já comento eventualmente, mas não é a minha praia. Se tiver que trabalhar em rádio, em TV, enfim, numa cobertura mais tradicional, esportiva, ou reportagem ou narração. São as duas coisas que eu gosto, que eu curto de fazer. Que idade tu tá, Montanha? Tô com 54. 54. Corpinho de 40. É verdade, é verdade. Não, mas o Montanha é quase eu sou um pouco mais velho, eu tenho 61. Bem mais velho, não, né? Mas Não, 61. Pouquinho. Né? Em termos de gerações, não é tão distante assim. Né? O que eu quero dizer assim, ó, há um tempo atrás, Guto, o cara, para ser comentarista, Sim. ele tinha que ter o que eu tenho hoje, 60 anos. Eu fui comentarista, eu era discriminado nisso. Eu era um guri. Comecei a ser comentarista, eu tinha 45, 44, por aí. Eu era muito guri, os caras, gurizão aí. É verdade. Hoje em dia, porque era aquela coisa, o cara, cansei de correr atrás de jogador, né? Então você comentarista. E hoje você vê que não é assim, né? Não é por causa disso que o cara vira comentarista, é porque tem um outro interesse de análise, de jogo, né? São dons, e a parte de reportagem me atrai muito, tanto à beira do campo, quanto fazer reportagem no meio da torcida, entrevistar os outros personagens. Mas Isso eu acho sabe, um lance muito legal do jornalismo Tu esportivo. sabe que eu gosto muito disso também. Eu não sou aquele cara assim, ninguém é bom em tudo. Eu não sou muito bom de apurar e tal, mas eu gosto de cobrir um treino, fazer um setor de vez em quando, eu me disponibilizo, ainda Prestar faço setor. atenção, né? Tem que Ainda prestar faço setor na atenção. rádio, porque como eu tô começando de comentarista,
ainda preciso fazer outras coisas. Mas no boletim a gente notava isso, né? Tem repórter que vai ver um É. treino, ele fala muito mais das questões do jogo, e tem outro que quer saber o que tá fora do jogo, né? Eu Quem gosto tá de chegando, observar quem o tá treino, saindo. Exato. Então, me permita um comentário aos Faça vários, nossos Montanha. queridos colegas, repórteres, jornalistas, os velhos, os novos. Cara, entrevista coletiva pós-jogo é para falar do jogo. É do jogo. Tem algumas questões, eu entendo que tem algumas questões que... Relevantes. Até porque a semana hoje não tem aquelas entrevistas diárias como tinha antigamente, então eu consigo entender. Mas, cara, às vezes as entrevistas coletivas pós-jogo ficam num círculo e não sai daquilo ali, cara, da mesma pergunta 2, 3 vezes, Mas que não é do jogo. uma coisa que se repete, e portanto não é dessa geração, ou lá Não. da geração antiga, é o fato do cara ter a pergunta pronta. E aí o entrevistado diz uma coisa bombástica. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque tem 2 ou 3 jogadores que eu vou ter que mandar embora porque não treinam, E são o cara não vagabundos. pergunta na Aí próxima. vem o outro, cara pergunta, o que tu achaste do jogo? Não pergunta, quem são os jogadores pra eu botar na rua? Os caras não, eles vêm com a pergunta Ter prontinha, uma sequência na entrevista. não ouvem o que o cara tá respondendo. Isso me angustia um pouco. E Isso me também tem angustia um gente pouco. que chega com a pergunta pronta pra coletiva, ela é feita antes de ti, e aí parece E não muda. que não consegue mais fazer outra pergunta. Não, tem que ter no mínimo Chega a umas 2, repetir a 3 pergunta. na engatilhada como plano Claro, B, C, D, claro. né? Mas e sabe que eu nunca fiz esse tipo de trabalho, né? De entrevista pós-jogo, né? O meu trabalho na Voz da Torcida lá é sempre um comentário para o torcedor dentro da plataforma do GE. Globo. Desde 2021 é assim. Enfim, mas fora do meio jornalístico de esporte, eu já entrevistei muitos artistas, né? Que eu faço também o Rap em Cena, não sei se tu conhece, né? Sim, conheço. A gente tem o programa na Atlântida, aos sábados também, e o festival. E quando a gente recebe os artistas, eu sou quem entrevista eles, né? E eu sempre tento pensar numa estrutura, se eu tiver o tempo com o artista tal, de 5 minutos, quais perguntas eu vou fazer? E se eu tiver 10? E se eu tiver 20? São 3 estruturas de perguntas diferentes, mas é porque eu sou apaixonado pela parada. Só que daí vai outra pessoa que não é tão apaixonada assim, Mas vai pensar em não é só outra uma questão de pergunta. paixão, uma questão de preparação. Mas a gente se De prepara porque a gente gosta. Mas tu tá escalado para fazer uma cobertura profissionalmente, mesmo que tu não goste, tu deverias te preparar, né? Com certeza, com certeza. Tu tem que nesse estar aspecto. preparado. Agora, o Nando falou da história da idade para comentarista. Agora, o Nando, eu já me considero, mas o Nando um pouco mais, até pela essa pequena diferença de idade, nós somos resistentes, né? Nós somos sobreviventes, essa é a palavra que eu queria usar, no mercado do jornalismo, da comunicação como queira, porque a comunicação mudou muito. Cara, eu na minha faculdade de jornalismo eu estudei régua de paica para fazer diagramação. Sim, isso eu Gurizada também. nem sabe o que é isso, né? E eu Não usei. tem mesmo. Eu usei para É, diagramar jornal, pra jornais, diagramar sindicatos jornal. que eu fazia. Eu usei Aham. muito régua Daqui de a pai. pouco a inteligência artificial é quem vai diagramar o site. No essas querido coisas. Jornal Vertical, que foi o meu primeiro trabalho, era um jornal de surf e skate, que vai completar 35 anos aí no início do ano que vem. Era isso, né? Então, cara, nós somos oriundos da pré-história do jornalismo. E a gente conseguiu se manter trabalhando no mercado. Por quê? Porque a gente se atualizou, porque a gente entendeu as novas correntes, as novas plataformas, porque senão não tem como. No nosso tempo lá, guri não era comentarista. Não Mas, era. cara, com a voz como a minha, não falava na Rádio Não Guaíba. falava. Nem com a minha. Não, e muito menos o cara que soubesse o time seria comentarista. O Cláudio Cabral, quando ele sai da Rádio Gaúcha, ele sai por isso. Ele era uma estrela do sala de redação, um cara reconhecido. Só que ele queria comentar jogos. E não deixavam, porque ele era um cara identificado com o Inter. Isso foi vencido depois. Né? A própria Rádio Gaúcha tinha caras identificados. Hoje ela tem o identificado, que é o torcedor identificado, mas tem o comentarista que tu sabe o time. O Guerrinho é um exemplo. E que faz jogo do Grêmio, Faz jogo do Grêmio. Naquela época o Cabral não podia fazer. Quando ele vai pra Band, ele vai com esse objetivo. Então mudou muito, cara. E se o cara não se atualiza e se não aceita essas mudanças, o mundo mudou. Não é eu achar que tá certo ou errado, mudou. Eu me adapto, eu fico fora da barca. Mas as coisas, elas se atualizam de uma maneira tão rápida que eu tô com 24, eu me formei com 21. Já são 3 anos. E tem muita coisa que eu aprendi que já não tá em vigência mais. E vai continuar. E se eu ficar pensando, nossa, não aprendi faz pouco e não quero me atualizar, pô, vou ficar ultrapassado. A própria diagramação, coisas que eu aprendi, algumas noções, elas já não são mais tão utilizadas, e principalmente nas bases de dados, para fazer coisa, principalmente de jornalismo investigativo, né? A utilização de algumas bases de dados, coisas que eu aprendi, tipo, no começo do ano de 2019, já não faz sentido agora. Por isso que eu acho que é fundamental a faculdade trabalhar com conceitos. Né? Porque existem conceitos de comunicação que não vão se alterar. As tecnologias vão se alterar. Hoje, para diagramar, é completamente diferente. Né? A forma de fazer programa é diferente.
né? Mas nós estamos falando de tecnologia, de formas e tal. Agora, o processo da comunicação, a apuração de fatos, né? A mensagem, né? A A postura. postura, enfim, a Postura. responsabilidade social, A responsabilidade, ética. exatamente. a ética, isso aí Exato. não se altera. Isso aí não se altera. É que nós temos uma concorrência hoje desleal, né? Nós jornalistas, porque na medida em que o diploma não é mais exigido, e já faz um bom tempo isso, 2010. há e não é só a questão legal, há uma ideia geral assim de uma desvalorização, pô, fazer um curso que não é reconhecido, qualquer um pode trabalhar, né? Então há uma desvalorização geral. Sabe que Né? esses O dias curso desvaloriza. um professor de jornalismo que eu convivo me contou sobre exatamente isso. Ele tinha um aluno que já era, apesar de jovem, um influencer de sucesso. E ele perguntou por que tu tá aqui, né? Não precisa e tal. Ele falou, não, eu queria aprender técnicas, todas essas questões, mais de conceitos e tal. Mas não durou um ano na faculdade. Se o professor Não tem pergunta pro cara o porquê, que tu tá não tem fazendo aqui, é porque realmente não tem Cara, nada. eu né? comecei em Mas ele também, ele disse, e saiu porque não é pra ele aquilo ali. Cara, mas eu discordo, cara. E Não, eu também. Dou o meu exemplo. Eu comecei em rádio em 89, lá por 91, 92, fazia muito sucesso na Ipanema FM, o Nando lembra disso. E, cara, nunca deixei de achar importante a faculdade. Tanto que Claro. eu fui fazendo, era uma faculdade particular, fazia aqui, ali, um semestre aqui, eu lógico. levei um tempo. Eu também demorei, mano. Mas é isso. Mas me formei. Agora, essa história aí do diploma, 2010, né, foi essa lei absurda, uma decisão do O STF STF, Gilmar Mendes, que deu a em decisão. 2010. Agora há um projeto de lei, né, que tá. Tá, Acho que desde 2010 está no Congresso. Haja lobby pra mexer desde nisso aí. 2014 ou 15, né? Agora tá andando de novo esse projeto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, rapidamente. 2010 lá, que essa absurda decisão da quebra da necessidade do diploma superior para jornalismo. Todas as profissões precisam de diplomas, são necessárias no nosso país, todas. E acho que tem que ser assim. Só uma que não precisava mais, jornalismo. Tem algo nesse angu, né? E o algo eu percebi claramente, acho que fica claro para muita gente, que o show de terrores das fake news que nos levou aonde nos levou foi também em consequência da falta de valorização e da desnecessidade, não existe essa palavra, estou forçando, do diploma. Porque daí tu enfraquece a profissão, tu enfraquece a necessidade do diploma, todo mundo se acha na condição de fazer o papel do jornalismo sem ética, sem responsabilidade, sem nada, e aí foi um show de horrores, de fake news e chegamos onde chegamos. Mas esse Não é por acaso. é uma explicação, né, Hernani? Porque tem muito cara com diploma e fazendo, Tem. e servindo a essa intenção que tu Tem traz. muito engenheiro ruim, tem muito tem advogado cara ruim, enfim, mas servindo a a isso, no necessidade caso. do diploma é fundamental. lógico. E para mim não é coincidência tudo que aconteceu de fake news depois da desvalorização do diploma. 2010. Nós tá- temos que ter ética na profissão e um conselho de ética e um conselho nacional que realmente cobre isso. Eu acho mais até, Montanha, daí já é uma discussão maior. Eu acho que as concessões públicas, né, elas precisam ter um conselho. Quando o Lula usou o termo regulação da mídia e tal, né? O povo salta, né? Salta, Se apavora. porque eu até disse, esse nome tem que mudar, tia, usa outra expressão, porque parece que tu quer regular conteúdo, né? Quando, na verdade, tem na França, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, os Estados Unidos, país mais liberal do mundo, tem. Né? Tu tem direitos e tu tem deveres quando tu tem uma concessão pública. E quem é que fiscaliza esses deveres? Nós não temos hoje um conselho para fiscalizar isso. Nós não temos. Então, as concessões públicas, os caras fazem o que bem entendem. Né? Eu já acho meio absurdo tu ter uma concessão pública de um estado, tem uma televisão no estado, e metade da concessão pública que tu tem, tu aluga, tu terceiriza, como se fosse um apartamento que tu alugou, ou é para uma igreja, ou é para uma farmácia, tu aluga espaços. Mas como assim? Isso é concessão pública. Tu não poderia sublocar, né? Como é que tu vai sublocar? Todas as. Quem está nos vendo entender e nos ouvindo, todas as rádios e emissoras de televisão são concessões É públicas. lei. Toda. Todas. Rádio e televisão. Então, Por isso que hoje jornalismo independente, tu vai conseguir ver nas plataformas de internet. Né? Porque não tem como hoje tu fazer, tu completamente, eu estou dizendo o jornalista. Né? O jornalista ele trabalha dentro de um ambiente, sempre foi assim. Tá? Trabalha dentro de um ambiente onde ele tem um cara que é o dono do negócio. E esse dono do negócio tem interesses. E mais ou menos o capital brasileiro tem um interesse muito parecido todos. Né? Não se altera muito. E é difícil tu, no meio disso, conseguir trabalhar. Né? Então, por isso que eu acho que cada vez mais o YouTube, os sites independentes te dão essa possibilidade. é a porque tu tá democratização da informação. Tu tá né? longe da concessão pública. Só que daí tem um problema, né, hoje, né? É a democratização da informação, isso é um grande caminho.
Só que daí, por outro lado, tem esse show de horrores. E aí o público, muitas vezes, não consegue ter o discernimento de separar isso. Só é produzido o que é consumido. É, Tem mas muito assim, ó, consumo disso a também. lei não se alterou em nada, né? A lei não mudou. O pessoal fala das fake news e tal, mas a lei é a mesma. Né? Nós não temos uma lei nova para fake news. Né? Quando até houve uma polêmica agora que o ministro da Justiça, né, falou da observação daquele comentário infeliz do Alexandre Garcia, que ele disse que fake news era crime, o Twitter veio e corrigiu ele. Né? Não, fake news não é crime no Brasil e tal. Realmente, não tem um crime de fake news. Mas de calúnia. Agora são os crimes que já existiam, calúnia, difamação, né, essas coisas todas. Aí entra a tal da regulação, né? Essas coisas assim que ainda continuam. Então, por isso que eu digo, tu pode ter um canal de YouTube, tá? Eu posso dizer o que eu quiser. Não, tu vai ter que dizer o que tu quiser dentro do que já existe hoje. Lei. A Tem uma própria lei. plataforma te Mas o regula lim- também, de uma maneira dela, um direito dela, é particular, mas ela te O regula nosso também. limite, a nossa liberdade termina na linha da lei. Ah, porque estão cerceando a liberdade. Não, a liberdade termina quando infringe a lei. Falando em lei, em 2010, a CBF decidiu, tá, que tudo que aconteceu antes de 71 tinha validade. Foi em 2010. Até 2010 eu me criei, o Campeonato Brasileiro tinha começado em 71. É muito diferente, as pessoas comparam com o Mundial. O Mundial, com respeito aos colorados, que não gostam, né, que a gente fale isso, mas é verdade. Eu, em 83, quando o Grêmio disputa o Campeonato do Mundo, tá, a final, a gente tá lá no... Eu quero dizer, Montanha, nunca se usou a expressão o Grêmio está disputando ou o Flamengo está disputando. Eu vi ao vivo, Flamengo e Liverpool 3-0. Eu nunca vi alguém dizer que aquilo era disputa de Copa Intercontinental. Esse é um termo que surge depois. Né? Surge depois. Então, ali existia um conceito que era o Mundial da época. Existia um conceito. A FIFA vem depois e muda. Agora, aqui no Brasil, nunca se disse que a taça... como é que é? Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Brasil. Nunca se disse que era Campeonato Brasileiro. Aí Cara, a Taça Brasil tá mais pra Copa do Brasil do que pra Campeonato Aí, Brasileiro. em 2010, os 6 clubes que ganharam o título, o Santos ganhou 6, o Palmeiras 4, o Bahia 1, o Fluminense 1, tem mais gente aí. Eles entram na justiça, né, através de um jornalista, o Gutierrez Sanches, lá de São Paulo, pegou, documentou os campeonatos e levou. Tava o João Avelange, o Carlos Teixeira acharam bonito aquilo e saíram distribuindo. Fulano é campeão. Deram 6 pro Santos. Eu lembro até em 2010, o Pelé foi homenageado na CBF, virou hexa da noite pro dia. Ele não tinha título de Brasileirão nenhum. Agora deram até um pro Galo lá contra a Marinha. Deram um pro Fluminense, deram um pro Atlético e foram distribuindo títulos. Foi tudo em 2010. O que tu acha disso, Luca? Dessa distribuição de títulos assim? Vamos fazer isso? Qual é a tua opinião? Eu ia achar legal se o Inter tivesse, basicamente, sendo bem clubista. Mas, olha, acho que para cada campeonato desse, se a gente for olhar como eram aplicados as regras e a fórmula do campeonato, não me faz sentido com o jeito que o Campeonato Brasileiro é hoje, que se diga que aquilo lá era Campeonato Brasileiro. Para mim é básico isso, então, sintetizando ao máximo a minha opinião. E outra coisa, né? Os próprios clubes, eles não dão destaque para essas conquistas em seus memoriais, corredores do estádio, do mesmo valor que eles dão para um eventual brasileiro de verdade. Eles mesmos deixam claro como eles enxergam essas competições. Claro que na hora que vislumbra que a CBF pode chancelar um título lá de 1930, 50, para título, na hora o cara, não, sempre, o cara nem nasceu à época, não, conheço. Esse título era importante, era considerado brasileiro, mas não era. O próprio clube não considera assim. Ele sabe que ele foi um dos principais do país naquele ano, que ele ganhou um campeonato importante contra adversários importantes, mas não era um campeonato brasileiro. Né? Eu discordo de vocês três. Acho que a CBF comete um erro quando chama o título de 1959, por exemplo, do Bahia, de campeonato brasileiro. Ele foi o campeão nacional daquele ano, isso eu reconheço, campeão da Taça Brasil. A Taça Brasil de 59 até 65, 66, ela era o único campeonato nacional. Por quê? Porque ela reunia os campeões de todos os estados. Então, eu entendo que o Bahia, sim, é o campeão nacional de 59. Não, mas campeão nacional eu concordo Agora, contigo. o que eu acho que a CBF... Mas não pode ter esse entendimento em 2010, Montanha. Não. Foi em 59, isso ninguém teve esse entendimento até 2010. O que eu acho Aí daqui a pouco, um cara que não viveu aquele contexto, que está agora em 2010, eu não vivi, tu não viveste. Eu não vivi. Quem assinou não viveu aquele contexto. Aí o cara agora conclui que aquele time foi campeão mundial, foi campeão brasileiro. Mas eu acho que nem precisava concluir, porque ele já era o campeão brasileiro daquele ano. Que não era, ninguém nunca tratou assim. Pois é, Nando, mas aí é um... Mas que é trata- uma taça nacional, não é um título organizado de campeonato pela brasileiro. Organizado pela CBF, era o campeonato nacional da época.
CBD. CBD, mudou de nome depois para CBF. Eu entendo sim. O que eu acho errado que a CBF fez, e aí para mim um absurdo. Eu nem sei se era CBD naquela Era época. CBD, era CBD. A CBD se transformou em CBF agora. 79, 79, não foi agora. Mas isso. Você deveria saber, porque foi o último título do Internacional campeão brasileiro, foi o da CBD, 79. O único invicto. Mas já tá na hora de outro, né, Não. Montanha? O Luca, por exemplo, não viu o time dele ser campeão brasileiro. 2005 o Inter foi campeão brasileiro e tiraram, né? O Inter pode empatar em Em Libertadores o seu número de Em brasileiros. 2020, o que em curto aconteceu período. nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas de fato, o Inter não ganhou o título. Só que tem 2 títulos aí que, Monteco, pelo amor de Deus. 2005 tava nascendo Heleninha. Ela fez 18 esses dias. Faz tempo isso, Se Monteco. tivesse ganho, Se né? tivesse o choro de 2020 eu aceito. Foi agora. Agora o choro de 2005, mano. A caras Heleninha tava Os caras nascendo. mudaram 11 jogos, Eu Nando. concordo, nunca mais aconteceu no mundo. Eu falo isso toda hora. Porra, Nunca mais aconteceu, não, nunca tinha acontecido. nunca vai E acontecer. nunca mais vai acontecer. Nunca se anulou o resultado de jogo. Ainda mais Pra 11. isso a CBF não quer rever. Isso é Pra mim, o absurdo. pior Não daquele foi a ano. CBF, foi o STJD, o Sveiter. O pior Não daquele esquecemos desse nome, né? Sveiter. Mas, Nós, colorados, especialmente. eu também acho, mas o Luiz Sveiter não pode esquecer, né? Não pode também ficar agora, pegar o pé da família. Esse dia tinha um filho do Sveiter numa Tem liga uma e o Inter não repórter queria. também. Pô, mas parei um pouquinho. Se meu pai fez uma bobagem, eu não. Não, o filho não, né? Aí é demais também. Daqui a pouco o neto do Sveiter tá vetado. Esse não entra no Beira-Rio. Pô, Não, Luiz Sveiter. esse Luiz sim. Sveiter. Não, esse fez uma invenção. Tanto que, onde é que a gente fala de novo no Sveiter? Ele sumiu, né? Todo mundo sabe que o que ele fez foi falcatrua, tanto que ele desapareceu. Ah, não foi só isso, né? Aquele jogo do Pacaembu, pra mim, foi o pior. Foi a cereja Eu no tava bolo lá daquele. atrás da goleira. Lá foi- O Mas Marco aí Presidente. é um pequeno ponto em cima de uma grande Não, mas o que eu quis dizer é que problemática. se aquele jogo não fosse do jeito que fosse, e o Inter tinha muita chance de ganhar aquele jogo, mesmo que não fosse dado pênalti e o Tinga permanecesse em campo, tu ia pra uma arrancada de título. Com certeza. Tu ia disputar o título com os caras. Quando tu perde uma final antecipada, que era ali, chegando no final do campeonato, aí tu esmorece, né, cara? Quantos tu vai anos tu lutar. tem, Gutierrez? 38. Final do jogo no Pacaembu, Márcio Rezende Freitas sai do gramado, vai pro vestiário atrás da goleira do velho Pacaembu e resolve dar uma entrevista coletiva. O Hernani nervoso, né? Com o microfone em punho. Aí a primeira pergunta, Rede Globo ao vivo, Rede Bandeirantes ao vivo. E aí daqui a pouco eu levanto o meu dedinho e vem um monte de microfone na minha direção. O que adianta o senhor pedir desculpa agora que já garfou o Colorado? Depois do jogo. Depois do jogo. Porque eu lembro que ele pediu desculpa no dia seguinte. Não, depois do jogo. Eu fiz uma entrevista com ele na Rádio Gaúcha, no Plantão Gaúcho, tá? Eu entrevistei ele, ao vivo. E ele disse que errou, se desculpava e tá. Não adiantava mais nada, Milton né? Neves repetiu várias vezes de noite no programa da No Bandeirantes. final do jogo eu não lembrava disso aí. Que adianta? O que adianta o senhor pedir desculpa agora que já garfou o Colorado? Uma Para baita de pergunta. bravo. Né? Uma baita Sorteio, pergunta. né? Eu fui Agora a muito- gente vê como o Hoje VAR. foi uma baita pergunta, mas na Aquele época, jogo irritou como até gremista, repórter, né? eu passei do ponto, né? Completamente. Eu tenho essa consciência, mas hoje, pô, é uma das perguntas que eu mais me orgulho de ter Não, feito. poderia ter sido Pela minha mais sutil. posição hoje também. O senhor, E tá coragem. o senhor está consciente que com essa sua decisão, com esse seu equívoco, o senhor está tirando a possibilidade do Internacional ser campeão brasileiro? Mas daí tinha que Algo botar assim um mais terno, educado, né? Tinha que assim. botar um terno pra Fazer uma petição Ah, pra Ele botou o perguntar. dedo na cara dele, só. gravar. Aí não seria eu, né? Eu fui uma criança meio mal acostumada. Eu sou de 98. Meu primeiro gauchão que eu lembro, assim, é o Inter e Ubra, 2004. E na minha cabeça o Inter ia ganhar sempre, né? Porque Tu pegou uma época realmente 2003, 4 e 5 o Grêmio fica fora da final do O Campeonato Gauchão Gaúcho. 2004 é do querido Tavarelli. E aí no final do ano acontece, né, já em 2005, depois que o Inter vence o 15 de Campo Bom no Gauchão, todo aquele bololô do Campeonato Brasileiro. Só que, na minha concepção, o Inter era o maior time do mundo, saca? Tipo, eu não... mas no ano seguinte foi campeão mundial, né, cara? mas o que eu quero dizer é, toda vez que o Inter ia entrar em campo, eu tava sempre muito confiante e me tornou uma criança mal acostumada que não sabia perder quando se tratava de Inter. O Inter jogar contra o Grêmio, pra mim, tipo, Grenal, feliz, não tinha aquela tensão, porque o Grêmio também vivia uma época bem ruim, a Gangorra, ela tinha invertido, só que eu não sabia que a Gangorra Vivemos tinha infâncias invertido. parecidas. Eu fui nos anos 70, né? E aí, bom, Ele entrava em campo só queria saber o resultado. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, quando eu tive que me readequar em questão de pensamento à lógica do Inter, que está em vigência até hoje, que é uma lógica sem títulos, foi muito difícil para mim, cara. Só queria Mas isso compartilhar são essa fases, sensação. na verdade, né? Tu vai, depois que tu vive 1, 2, 3 décadas, tu começa a perceber que são ciclos,
que uma hora teu time vai estar bem, no outro... Agora, é no impressionante como a gestão faz diferença. Eu digo a gestão, o todo, o ambiente. Eu não digo só o presidente e seus diretores. Né? Tu pode notar, quando o Grêmio cai, o Grêmio está totalmente dividido. É briga, briga, briga na gestão. Quando o Inter tem problema, também está tudo dividido. Né? Até a última eleição que o Alessandro ganha, se a gente pegar no final, na reta final, foi um rolo danado. Né? Eu, às vezes, fico pensando, pô, o sujeito não tem que entrar na rede social, quem está concorrendo, porque era uma troca de acusação, de agressão, e era assim, era o mesmo clube, parecia que era gremista contra Colorado, corintiano contra palmeirense. Foi um pleito meio sangrento. Mas eu lembro quando o Grêmio cai, Guti, naquele... o Grêmio, quando perde um título, aquele que ele é vice-campeão com o Celso Rotti, tinha uma eleição 2008. naquele ano, 2008. O Grêmio é vice-campeão brasileiro, ele estava líder quando começa o processo eleitoral. Cara, o Grêmio se matando no processo eleitoral. E o time começou a minguar dentro de campo. Começou a cair. E jogador da época admite que teve essa influência aí. O próprio Celso Rotti falou isso. Mas as grandes vitórias estão atreladas a grandes ambientes convergências positivos, políticas. Convergências políticas. Eu tenho uma experiência como dirigente de futebol num clube de outro tamanho, que é o Cruzeiro. Em 2010, quando o Cruzeiro sobe para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, depois de 32 anos, cara, era um ambiente único, deu uma sinergia ali, o time fechado, a folha de pagamento devia ser a 15ª maior do campeonato e patrolou os times ricos do campeonato. Tudo. Quando fecha o ambiente externo, a parte administrativa, o campo vai... E quando degringola é complicado. Né? Quando degringola é complicado. Agora, aí fica difícil. E hoje o Inter tem um time muito maduro dentro de campo, né? Um time muito experiente. Pega, olha, analisa as peças do time do Inter, do elenco do Inter de 2023, com anos anteriores que nós demos na trave. O próprio 20, que foi aquele horror de arbitragem no final, a Copa do Brasil. Tu analisa e compara um grupo pro outro. Hoje o grupo do Inter é muito mais experiente, cascudo, como dizem hoje em dia. E tem uma coisa, né, Hernani, que tem experiência e experiência. O cara pode ter 32 anos e está vindo do interior. Sim. Ele é um cara experiente no esporte, mas não naquela vivência grande. Um cara que veio com 33 da Turquia, tendo jogado na Inglaterra, na Copa do Mundo e tudo que é lugar, é outro tipo de experiência. Hoje o Inter e foi nessa experiência que o Inter apostou. É com um cara que joga Copa, com um cara que é capitão no seu time. O Inter tem 8 capitães no seu time. Tem lastro. Tem vários com experiência mundial. Então é diferente, tem experiência e experiência. Pode chamar um Jean Dias com 32 anos e pegar um Arangues com a mesma idade, digamos assim. São experiências bem diferentes. Totalmente diferentes. Duas canchas, né? Duas canchas. Sabe que até nesse ponto isso me deixa contente de ver o Inter cascudo, como a gente gosta de falar. Isso me lembra muito a vivência do time de 2006, né? Não só o time de 2006, mas o time que veio nos anos seguintes. E me demonstra mais ainda a grandeza do Fernandão, porque naquele time, vários daqueles caras poderiam ser campeão. Tipo, o Indy poderia ser campeão daquele time. Ali no meio, o Edinho poderia ser campeão do time. O Alex. Não, o Edinho não. Poderia o Klemer, poderia o Índio, o Fabiano Weller. Pode escolher, o Fernandão, não, Tinga. Acho que o Edinho poderia ser campeão. Não tinha nenhuma liderança. E não era uma liderança positiva, assim, dentro do vestiário. Eu, pelo menos, fiz várias viagens com aquele time, nunca notei isso no Edinho. Mas tinham vários com Eu acho que o exemplo do Edinho era de entrega dentro de campo. Mas aí é que não liderança fora dele. Não que naquele contexto para aquelas pessoas... Nem tanto como liderança fora de campo, uma grande liderança dentro de campo. Cara, o Edinho se mostrou que não era uma grande liderança nem dentro de campo, depois que ele sai do Inter mesmo, cara. O cara, quando tem postura, ele tem postura ali e fora dali. O Fernandão brigou com o Inter quando ele sai do Inter. Ele ficou magoado com um cara que era super amigo dele, o Fernando Carvalho. Depois se entenderam, tudo, mas ele achou que ia voltar pro Inter, não voltou, ele ficou magoado naquele retorno. Tu nunca viu uma postura. O Fernandão, eu acho que ele teve febre, ele se sentiu mal, ele acabou expulso, ele não conseguiu jogar quando a torcida do Inter vaiou ele do Beira-Rio. De tanto abalo que ele sentiu, uma vez falei com ele sobre isso. E o abalo que ele sentiu de ver aquela torcida, aquela torcida era a família dele, vaiando ele. Foi um jogo do Goiás, não foi o São Paulo? Goiás. Não me lembro se foi Goiás ou São Paulo, que ele foi vaiado no Beira-Rio. Eu lembro que aquilo para ele representou, ele acabou sendo expulso, ele ficou completamente perturbado. O que o Edinho, cara, eu não noto essa coisa do Edinho. O Edinho não tinha essa postura, entendeu? Um cara fora de campo. Mas realmente era um elenco que tinha várias opções para usar várias. a Como agora. O Fabiano Heller era um grande cara, um grande cidadão, foi um dos maiores zagueiros do Internacional. Esse sim, uma grande liderança, o Klemer e outros. Concordo com o Nando, né? Índio, Bolívar, tinha muita gente. Bolívar sai do Mundial, mas ele tá na Libertadores. Sim, tem uma imposição também de liderança. O Jorge Wagner, se não me engano, foi capitão do Bahia, eu acho. Um grande cara, uma cabeça. Também líder, inteligente. Sacada do Muricy, né? De trazer ele pro lado.
De lateral De esquerdo. lateral esquerdo. Teve a... Jogava no meio, né? Ele era meio campista, ele era o meio Muricy esquerdo. traz ele pro lado. Ele era um 10 no Bahia. Assim. Isso. E lá onde ele jogava na Rússia, tem a história do fax que não vinha nunca. Ele jogava de meio. Fax do Jorge Wagner. Fax do Jorge Wagner. Clássica. Ficamos 40 dias a reportagem, todo dia falando. Fora caras Falta o que fax eram, do desse Jorge Wagner. grupo, fora caras que eram mais novos e que depois se avalizaram para serem capitães, seja onde for, né? Um Alex Rafael, por exemplo. Era novinho à época. Mas depois tu passa a ser um cara com muita experiência, com liderança. Os grupos, quando são campeões, 99% não é por acaso. É sempre Esse foi um grande liderança, achado do Inter na ambiente, época, Alex qualidade. É verdade, é verdade. E o Alex, ele chega cheio de problema, ele não consegue jogar se lesionado. Joelho, eu Sempre acho. com o Alex consegue um Ele era fenômeno, até tu lembra, lateral Guti? esquerdo, Chegou a ser Sim, lateral. sim, lateral. Não, ele consegue um fenômeno. Ele se lesionou numa viagem do Inter no hotel. O Inter estava saindo do hotel para ir pro estádio, ele deixou cair. Lembra? Caiu a mala em cima do pé. Não lembro. Não lembra disso aí? Não Ele se lesionou. A mala caiu em cima do pé e ele não pôde jogar. Ele se lesionava por qualquer coisa, o Alex. E daqui a pouco ele se encontra, vira aquele jogadoraço. E depois na Sul-Americana também joga muito, mais adiantado naquele time do Tite, né? Aquele time de 2008 e 2009 do Inter, jogava muito. Muito. Pra Jogava, mim mas foi o último, melhor e último time do Inter. Até hoje. mas tu acha, Melhor ele, time do Inter até hoje. tu acha que ele da Até Sul- hoje, né? Eu de acho lá de pra do- cá, de lá pra cá. Ah, sim, porque eu já ouvi outros falarem, pra mim de 2006 é melhor. Pra mim de 2006 tem mais tem Mas mais eu gostava força, de ver fazia jogo, mais mas, gols, Nando, eu né? gostava de Taticamente falando, eu concordo com eu gostava 2008. mais 8 também, de ver, né? Claro que quem conquista é quem conquista, É. e uma Sul-Americana não se compara com o Eu Mundial. gostava Libertadores. mais de 2006. Eu acho que era um Time mais propositivo, mas eu acho que o mais de solto. 2008 é mais técnico. É, mais bonito de Mas ver o jogar. de 2006 é mais E outra, encorpado. a gente tem que... Quem ganha, ganha e deu, né? Também. O time É simplista, mas é o objetivo O de todo time mundo. de 2008 ganhou o campeonato que tinha pra jogar. né? Exato. Mas Era a primeira vez que o Inter teve uma revolução tática interessante desde esse tempo foi o time de 2015 do Aguirre. De 2008 até então, o time mais interessante que o Inter teve pra mim foi o time do Aguirre. E nem acho tão revolucionário. Acho que foi bom o time, assim. Fez uma boa Mas campanha, é que comparado, semifinal e tal. comparado ao estilo de jogo que o Inter tinha em 2012, 13, 14, quando o Aguirre chega com uma filosofia de futebol e um jeito de jogar que a cara do treinador vai pra dentro do campo, pra mim é a primeira vez que eu vejo. O Aguirre nunca mais colocou a intensidade que ele tinha naquele time do Inter, ele voltou pra verdade. cá sem ela, Não conseguiu. nunca mais conseguiu. O que aquele time tinha era isso, era uma intensidade e a marcação alta, era principalmente porque jogava 4-2-3-1, né? Sempre foi assim, até hoje o Aguirre joga Que nesse são as modelo. características que o Cudê gosta e treina muito. E era Mas um o bom Inter elenco jogava também, né? Pressão alta e intensidade. Mas o Tá. Inter jogava na frente com, às vezes, Nilmar, Lisandro Lopes ou o Sacha, né? Isso. Jogava com dois na frente, né? Não, era o Valdívia de um lado, né? Eu tô lembrando do time do Gauchão. Valdívia foi até o melhor do Gauchão. Tinha Mas Arangues, na assim. Libertadores, Dourado na melhor fase, que eu acho que quando ele surgiu, que era aquela potência que falava, nossa, vai ser vendido e tudo mais, Arangues do lado, Valdívia também nessa melhor fase, D'Alessandro, Nilmar e Lisandro. Isso Baita aí. time. E tinha o Sacha que entrava de vez em quando. Isso. Mas foi um time... Ele foi titular em vários Mas também. foi um elenco montado com irresponsabilidade, né? Financeira. Aí no outro ano Não, vem, mais do que isso, veio né? a consequência Não é disso. só irresponsabilidade. Bom, deixa assim, né? É. Mas Não, foi. Não, Gerou muita consequência. não, a própria complicada. contratação do Aguirre é absurda. Porque se tu pensar bem, o Inter o Inter tem dois momentos que ele dispensa o Abel que são inaceitáveis. O Abel, campeão, maior campeão do Inter. 2006, campeão do mundo e da Libertadores. 2014, ele termina em terceiro Brasileirão, conquista a Classifica vaga contra o direta. Figueirense lá. Vaga direta para Libertadores. Tipo, 20 dias, acho que menos de um mês depois tinha Libertadores. Demitiram ele e trouxeram o Aguirre. E a recente agora em 2020, que foi muito absurdo, porque na época de pandemia, a Libertadores começava, acho que 2 semanas, era logo em seguida a Libertadores. Pô, é uma dificuldade um treinador fechar um grupo, né? Conseguir dar tudo certo da liga e tal, como o Montanha estava falando. Aí o Abelão conseguiu aquilo, tu já tem uma Libertadores, vai com ele, cara. Mas aí eu vou ter que discordar de ti, Nando, porque quando o Abel chegou, ele veio eu não acho que tenha sido um equívoco do Barcelos pelo seguinte fato. O Abel, ele vem para assumir um trabalho de maneira urgente, porque o Cudê nos abandonou, essa é a verdade. Eu sou muito fã do trabalho de Eduardo Cudê, inclusive eu ansiei todos os dias enquanto ele não estava pela volta dele. Eu sou muito fã do Eduardo Cudê. Mas é verdade, ele foi embora do dia para noite, ele teve as razões dele, e eu, assim, me convém acreditar porque eu gosto dele, então eu acredito nas razões dele. Mas o Abel veio para ser o socorrista. Pegou Covid, o Inter com a comissão técnica dele cai um pouco no Brasileirão, cai das duas Copas, né, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.
E na sequência, a gestão que tá vindo. Ele cai na Libertadores, né? Contra o Boca. E na Copa do Brasil Nos para América pênaltis. Mineiro. São muito próximas. Porque o do Boca... Uma da Ele outra. chega já caindo nessa. o do- Porque não E dá foram as tempo. duas do E pênalti. o, Inter, e o Inter chega a sair do G4. Se não me engano, o Bo- Inter vai para sexto. O Boca ele colocado. ganha do Boca lá, né? Perde nos pênaltis. O América Mineiro também, a eliminação foi nos pênaltis. E aí tu tem um treinador que é o queridinho do continente, que poderia ser, no lugar do Abel Ferreira, poderia ser esse cara, poderia ser o Miguel Ángel Ramírez. O Palmeiras vai lá e procura ele não Nunca quer vi o sair. Palmeiras confirmar essa informação. Só vi o Inter falar isso. Já ouvi... Eu acredito no Inter. Eu não sei, eu vi o Prétio esse tempo falar sobre isso. Nunca vi o Palmeiras confirmar isso. No- Que o Ramírez, que o Palmeiras queria o Ramírez. O Inter fala no Palmeiras e mais uns dois que queriam o Flamengo Ramírez. também, eles falam. Flamengo. Ah, nunca vi. ele era, Porque ele tava ele aí, era, né? ele era a ficha 1 do continente. Não, gente. mas ele tem razão. Ele tava no hype no projeto do do Del do Valle. Del Valle. Campeão da Sul-Americana. E aí, o que vai fazer? Tu não sabe o que vai ser pro outro ano. Tu tem a possibilidade de contratar um treinador. Tu vai colocar ali as tuas fichas em alguém. Cara, eu não Ali acho o que tenha sido problema- um equívoco. Ali eu o acho problema- é cara, gigantesco ali, equívoco. ali o problema Luca, foi o fute- calendário. Mas claro, mas futebol... Invadiu a outra gestão Cara, e aí fica É complicado. que já tinha Quantas contratado vezes- o treinador, né? Mas quantas vezes tu tem um jogador que não é um jogador que tu acha que é a solução? Aí o Lucas se machuca, eu vou botar o Montanha no lugar dele. Não é a solução, olha, o Montanha entra e não para de fazer gol. Né? Aconteceu com o Breno no Grêmio. O Breno foi pra seleção, Mas daí ninguém já tem dava o nada pro treinador- Gabriel mas daí Grande. já tem o treinador Não, ele não estava contratado, só o Alessandro Barcelos mentiu. O Alessandro Barcelos que ele não estava contratado. Mas os dois que tinham candidatos conversado. estavam alinhavados, né, Nando? Não, tinham conversado, tava bem encaminhada a conversa, mas não tinha nada assinado. Cara, tu tem o futebol é uma coisa que não é tua, não é a minha filosofia. Eu poderia achar que não é o futebol que eu quero do Abel, eu quero do Ramírez, mas tu tem, não tinha, acho que não sei se tinha 20 dias para começar a Libertadores. Tu mudar tudo, trazer um cara que nunca trabalhou aqui, que não conhece o grupo, para começar a Libertadores em nome de um novo projeto, com todo respeito, cara, isso aí Mas aí não tem como. tem uma questão também que é um fato totalmente inusitado, que é um campeonato que não termina no ano que começa. Mas tu tem que levar isso em conta, Luca. Claro que tem que levar isso Tu em não conta. pode ignorar isso. Só que, vamos lá, quem é o ficha 1 hoje da América do Sul? Cara, um treinador. Não, cara, vamos fazer esse exercício. Não, eu sei, eu só queria ponderar o seguinte: o cara que foi demitido é o Abel Braga. Tá? É o Renato do Grêmio, mais ou menos. Tem que ter sido jogador, mas no Inter não tem nada em termos de técnico. Eu não tô falando que é o melhor. Pra mim, o cara que mais Sim, me mas é impressionou uma como figura treinador do Inter. foi o Rubens Minelli. Pra mim foi um revolucionário taticamente. Mas o Abel, o cara ganhou Libertadores e Mundial em cima do Barcelona, né? E ele já tinha sido corrido em 2014 quando conseguiu uma vaga para Libertadores. Pô, 2020 de novo, cara. Eu achei pra Inter e Abel Braga um equívoco histórico. Como acho histórico ter contratado o Antônio Carlos como técnico do Inter. Por todo o discurso antirracista do Inter, tu não pode contratar um cara que não é que fez um ato racista e depois foi se desculpar. Não, ele é um racista convicto. Houve as entrevistas dele, ele disse que foi usado como exemplo naquele caso do Giovanni lá na... Eu fui tirado para Cristo, é a expressão que ele usa, né? Foi uma injustiça que fizeram comigo. Cara, um sujeito assim tu não contrata para dirigir o Inter. Dentro da tua filosofia de clube. Quem foi que contratou ele? Foi na gestão, foi o mesmo contratou o Cudê, Roberto Melo. Roberto Melo entrevistou Fernando Diniz e mais dois. Entre um deles era o Antônio Carlos. Preferiu o Antônio Carlos ao Fernando Diniz. Né? E era ele e o presidente era o... Mas o Roberto Melo depois contrata o Cudê, que é hoje o técnico do Inter. É o mesmo? Tá, não, mas a gente tá falando Do Abel Braga. de dois tipos. Não, tá. É que a gente entra em muitos parênteses e aí são Não, várias discussões que claro, dá vontade de entrar. Eu só quis ponderar que o técnico demitido não era qualquer um. Era o Abel Sim. Braga. Não, Que eu tudo acho bem. que o Inter tem que ter uma relação diferente com ele. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício de ser. Quem é o treinador hoje na América do Sul que, pô, é o querido da América do Sul hoje? Marcelo Galhardo. Faz tempo. Não, mas Faz tempo. Há um ano, se Não vai dizer empregado. que é o Sampaoli. Não. Não, Mas, pelo amor tô falando que seja plausível de ser Tá, contratado. e nascido onde? não Não, importa. Pode ser Cara, eu português, não sei pode quem ser é o querido europeu. na América, mas eu acho que hoje Cara, o Abel melhor em Ferreira- atividade hoje eu ia dizer o É, Abel o Abel Ferreira. Abel Ferreira. Eu não Mas vejo nenhum assim, melhor que o ele. cara no mercado e que pode ter certeza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, pensariam. Quem são os dois É o maiores Marcelo vencedores da América hoje? É o Abel e o Galhardo. Isso aí. O Abel Ferreira, no caso. Hoje, O né? Galhardo já recusou o Olympique e agora está recusando o Lyon. Eu não sei. Eu acho Não que é. ele tinha esperança com a seleção argentina e não vai rolar. Quando eu falo cara queridinho, não tô falando de um cara que ganhou tudo, um cara afirmado. Eu tô Quem é falando ele, de eu tô falando de Diniz. um cara... Pra mim é isso. Mas agora ele é seleção brasileira, daí ele já tá em outro patamar.
Mas se eu tenho a possibilidade de contratar um treinador desses, sendo que o Cudê, vamos lá, o Cudê me larga hoje, e aí me chama um outro treinador, e eu tenho a possibilidade de contratar ele pro ano que vem, eu contrato. O problema é que era o Abel, né, cara? Tudo bem. Era o Abel Braga. Tudo bem. Essa é a diferença. Mas eu entendo. Cara, mas o Fernando Diniz desse ano tinha chamado a atenção, cara. Tinha dado uma roda no Corinthians lá com um time de Não foi uma M. pataquada ter trazido o Ramírez, eu também acho. Não deu certo, mas eu também acho que não foi. Nossa, que bobagem, que barbeiragem. Eu digo o momento, entendeu? Que um dia que tu quisesse trazer nova temporada, trocou o técnico, eu vou trazer o Ramírez. Tá bom, não deu certo, ok, é do jogo. Agora eu digo o momento, cara. Tu tinha, como o Luca tinha falado, tinha um calendário louco. Por causa da pandemia. Tu tinha logo em seguida uma Libertadores. Tu tem um técnico que já ganhou a Libertadores, que é vitorioso, que o grupo fechou com ele. Perdeu na última rodada. Porque o Inter já tinha sido vice-campeão brasileiro, mas perder na última rodada foi esse. E foi duro. E foi duro, cara. Ainda com aquele gol que não valeu. Daquele jeito ainda. Foi terrível. Foi terrível. Que roteiro. O cabeceio do Abel Hernandes, pelo amor de Deus, aquilo não é falta nunca. Não lembro que cabeceio do Abel. Da Cássio. disputa com o Cássio, que não tá com a bola agarrada. E o Abel toca na bola e depois o outro jogador faz Lucas o gol. Ribeiro, né? Montanha parece meu falecido primo. Beijo dele, o Leco. O Leco é gremistão, né? Até ele morreu xingando o Oscar Scofaro. Então eu não sou muito parecido com ele. Que o gol do Flamengo... Não, na atitude. Sim, tô brincando. Na atitude, torcedor tu é. Ele morreu xingando o Oscar Scofaro daquela final Grêmio e Flamengo. Do Andrade ou o Júnior que defende a Com a bola. mão, É que quem apanha não esquece. Quem Exatamente. apanha não A esquece. bola do Hernandes. E depois o pênalti com VAR e tudo. Sabe o que Pelo que é? amor de Deus. Eu tive um colega que a gente trabalhou, o Nando também trabalhou. Cara, porque assim, ó, Nando, eu vou te cortar, porque assim, ó, erros de arbitragem sempre aconteceram, sempre vão acontecer. Até o próprio Márcio Rezende de Freitas, com todo aquele absurdo do Pacaembu, ele errou no olho ali, no lance. Cara, eu até posso entender que errou, se atrapalhou, perdeu mas a 10 atenção. anos antes ele já tinha dado um erro bem complicado, Ele né? errou, se atrapalhou, eu vou ser ingênuo, errou, se atrapalhou, piscou o olho, ele não viu, ok. Agora com VAR, com várias câmeras, eles fazendo o que estão fazendo com o Internacional, de novo nesse Campeonato Brasileiro, 3 pênaltis pelo menos não marcados, pelo amor de Deus, cara. Aí é demais. Mas, Hernani, eu acho. verdade, Eu entendo a Aquele tua, jogo contra a o tua Corinthians tinha indignação. VAR, Nando. Mas eu acho que o No pior. Beira-Rio, cara. Qual o jogo do... Esse esse último. último. Lá do Abel, lá. Mas o Do pior é. título brasileiro de 2020. Não, mas o VAR O pior anda é a muito estranho. qualidade geral. O pior é a qualidade geral da Só que arbitragem agora eles brasileira. erram junto. É. Mas o que eu tava falando é que eu tenho É bravo, um cara. colega que é muito gremista e a gente trabalhou com um árbitro, um antigo árbitro, aposentado. E ele, cara, não tinha uma vez no dia, assim, antes de começar o Comentarista trabalho, de arbitragem. que ele ia cumprimentar e ele dizia, tu tá me devendo aquele Grenal tal de tal dia. Os caras marcam, não adianta, né? Não. O Gaciba. O Gaciba foi um baita árbitro, cara, mas o Gaciba ficou marcado por aquela mão não dada no Grenal do Ronaldinho. Aquele Grenal foi em 1999. Meu falecido pai, na época, tinha 86 ou 87 anos. Da cadeira dele lá do Alto do Beira-Rio, ele viu que foi mão. Só o Gaciba não viu. Pelo amor de Deus. Bom, fala, Lucas. Não, esse da pandemia, cara, é um momento que a gente tá vivendo me localizando lá no final de 2020, início de 2021. A gente tá vivendo uma instabilidade geral no mundo, problemas, mortes, etc. Quando o futebol volta, cara, chega a ser um alívio pra cabeça, né? De poder assistir alguma coisa, estar vivendo algum momento, e aí o Inter começa aquela questão de troca ponto, quando vê pode ser campeão. E eu tô do lado do meu pai nesse dia. E meu pai volta a ser menino na hora do gol do Denilson. Eu vi o semblante do meu pai, assim, desmoronar, parecia uma criança, e eu abraço a barriga do meu pai, e ele vai me abraçar e dá um soco na minha cabeça sem querer. E quando eu olho pra televisão, ele ainda comemorando aquela bandeirinha de pé. Cara, é cruel. O roteiro daquele jogo é cruel. É um roteiro cruel. O pênalti que é marcado, e aí o José pro VAR. Cara, meu Deus do céu, cara. Só de lembrar disso me Cara, faz assim, ó, mal. foi um momento Então não dá pra difícil. esquecer. Não Mas dá assim, pra parar de xingar. Eu narrei esse jogo pela Rádio Colorada, né? Foi um momento difícil. Profissionalmente falando ali. Não posso falar o que vem na cabeça, né? E a rádio oficial Montanha, do clube, né? Tu vai lembrar aquela tragédia do Inter que é contra o Olímpia. Que o Sim. Inter ganha o jogo lá em 89 fora, né? A 1 a 0. melhor, a melhor coisa foi o Fluminense ter eliminado o Olímpico, senão ia ser um alarmismo, um terrorismo. Não, aí Vou contar uma historinha Inter- depois desse tá. jogo lá. até as semifinais. Que fosse, em campo era mais fácil. O Inter perde 3-2, né? Aqui vai pros pênaltis, né? Perde nos pênaltis. E aí eu Tá tô, 2-1 pro Inter, o Inter erra um pênalti. E aí o Olímpia vira. eu tô no timaço, né? Na Band, Mário Lima tá narrando.
Aí o Mário Lima chama o meu repórter na época, não posso dar o nome, mas era o nosso repórter cantor. Né? E aí, Lucas, fulano de tal, a situação aí embaixo. Ah, Mário, desculpa, mano. Não consigo falar agora. O ambiente é muito. Estou chorando, não consigo. Pediu para falar depois, que não dava. O ambiente era de muita tristeza. É bem melhor a pergunta do Hernani. Não era o Montanha o repórter, não era o Hernani Campelo, nem o Luca. Eu ia contar uma história, então vou contar uma outra rapidinho, vou contar duas histórias. Grenal também com o Ronaldinho no Olímpico, Mário Lima narrando na Bandeirantes, João Garcia comentando, Grande e eu era Mário. um dos repórteres, não lembro quem eram os outros. E aí tá 2-0 pro Grêmio, um chocolate, né? E lá pelas tantas, não sei o que, a bola sai pelo lado e o Mário Lima diz: e aí, Montanha? Eu digo: Mário Lima, a bola bateu no cara e o bandeirinha deu pra eles. Eu falei, foi uma das poucas gafes que eu fiz assim que escapou. Não era Grenal isso, Era né? Grenal, no Olímpico. Meu tá. Deus. Isso é um no problema. Olímpico ainda. Bandeiraço. Aí- Era Grenal, sim. No Olímpico. Aí ficou um Todos os problema. outros Deu pra jogos. eles. O João Garcia de comentarista queria dar em mim depois do Hernani, jogo. todos os outros jogos poderia falar isso, que aí é Rio Grande do Mas eu Sul e tudo mais. É a única Grenal, gafe, Não é. tem como. Eu acho que foi a única gafe que eu fiz nesses anos todos. E a história de 89 é o seguinte: 89, Inter e Olímpia, fomos de ônibus, Força Unida Colorada, fiel Fuco, sempre viajava com a Fuco. E aí no ônibus que eu estava, o Inter ganhou de 1-0 lá, gol de bicicleta do Luiz Fernando, tinha um jovem no ônibus que eu não conhecia muito, ficamos amigos ali, depois viajamos outras vezes, eu acho, junto. Alessandro Barcelos. Nós estávamos no mesmo ônibus naquele jogo lá no Inter e Olímpia. Agora, anos depois, nos reencontramos, eu como funcionário do Inter, locutor do Beira-Rio, e ele como presidente. Que loucura. Coisa linda, linda, linda. Cara, torcedor do concreto do Beira-Rio. Isso é legal, essa história aí, bonita. Gosto Parceria. dele. Gosto muito dele. Vem cá, o que vocês estão achando de Inter e Fluminense? Lá do Maracanã. Vamos falar do primeiro jogo, porque o segundo depende sempre do primeiro, né, Guti? Não tem como projetar o segundo. Eu vi muita gente falando assim: o Cudê vai fazer tal estratégia, porque daí no segundo jogo ele faz tal Ele coisa. não faz isso. Não Ele tem não como, é disso. cara. Ele não é disso. O segundo jogo vai depender do que acontecer no primeiro. Não tem Ele nu- vai é. tentar sair, se possível, com vitória do Eu Maracanã. não consigo imaginar o Inter esperando o Fluminense Não todo vai. atrás. O Cudê não é assim. E outra, ele não pode, num momento tão decisivo como esse, mudar a sua própria biografia. E mudar tudo Ele que pode vem se treinando no adaptar, time. ele pode tentar evoluir, e acho que evoluiu muito do dia que saiu do Inter para agora, quando voltou. Ele melhorou em algumas situações. Ele me parece mais responsável taticamente. Só que ele tem uma qualidade que alguns podem considerar defeito, mas ele chegou onde chegou por essa qualidade, que é a mentalidade e a ênfase em querer suplantar o adversário o tempo inteiro. Então, se isso vai apresentar como um defeito em alguns momentos, também tem que ser reconhecido como o jeito do Cudê. Tu contrata alguém e tu sabe como ele é. Não adianta tu contratar um cara de voz aguda e querer que ele seja um locutor de voz grave. Não é assim. Eu acho que ele vai. Porque não tem como tu jogar contra o Fluminense se tu não especular, fazer uma marcação alta e tentar roubar a bola naquela saidinha curta do Fluminense. Ele ali, vai né? tentar de igual para igual. Tem que Talvez em tentar. alguns momentos um pouco mais retraído, mas difícil ele ser um cara cauteloso taticamente ou até de comportamento de time Tu mesmo. falasse em Olímpia, né? Claro, ia dar toda uma história de 89, não. barará, e Tu agora... sabe que ia ter uma ala da torcida, que ia ficar apavorada, Sim, que porque não sei o também, quê. também teve um Olímpia recente aqui também. Teve. Esse jogo eu Enfim, fiz. É. Enfim. Mas o Fluminense é muito mais time que o Olímpia. Nossa. Muito mais time. Ah, com O certeza. Fluminense é um timaço de futebol, Muito é um mais. time que já vem treinando junto há muito tempo com o Fernando Diniz. E é um time ofensivo. Então vai ser, principalmente o jogo lá do Maracanã, acho que vai ser um grande jogo de futebol. Também Porque o acho. Fluminense não vai abdicar da sua característica, que é o jogo franco, o jogo pra cima, e o Cudê não Fluminense é nunca favorito, deu vocês sinais acham? de mudar a sua característica de jogo. Ah, muito tem algum convicto na favoritismo forma nesse de jogo? jogar. No jogo ou no confronto? No confronto entre Fluminense. Cara, é muito difícil. Eu acho o Fluminense muito bem treinado. É um projeto muito mais antigo, né? Há mais tempo sendo feito. Mas tem dois itens que me chamam a atenção no Inter. O primeiro deles, esse plantel que a gente já falou, extremamente experiente, com experiência boa. Não são caras velhos, são caras bons Vitoriosos, e né? que viveram muita coisa interessante no futebol. Mais outra situação. Há muito tempo eu não vejo uma sinergia do torcedor do Inter com o Inter. E aí, quando eu digo Inter, é com os dirigentes, com os jogadores, com o próprio Cudê, com o ambiente, até mesmo com as dificuldades. Então, não será surpresa se o Inter passar pelo Fluminense. Mas tem o outro lado, que é uma das equipes melhores treinadas, que joga muito bem, há muito tempo.
mas ambas têm, né, suas falhas, suas limitações. Pra mim, essa é uma das respostas mais difíceis, cara. Eu tenho hora que eu me inclino a... Olha, o Fluminense eu acho que é favorito, pelo jeito coletivo e tudo mais, mas aí tu vai pra tradição do Inter, tu vai pro fato de decidir em casa, tu vai pro fato de ter um Rocher, um Arangues, um Mercado, um Ener, um Alan Patrick, um Kudê no banco de reservas. Então tem muita coisa aí nessa balança, é difícil equilibrar. Eu coloco, pela experiência, pela sinergia com a torcida, pela tradição na competição, o Inter como favorito. Como favorito. Mas é difícil, é bem difícil. Não é, assim, um super favoritismo, nem distante esse favoritismo. Eu vejo que esse primeiro jogo, principalmente, vai demonstrar o quão estrategistas são os treinadores, né? Vai ser um jogo bem de xadrez, porque eles são. E eu acredito em ver tanto o Inter quanto o Fluminense com a sua estratégia padrão de jogo, com alguma coisa a mais. Porque ambos sabem que o outro é genial. Tanto o Kudê, genial e geniosos, né? Ambos. Então, eu acho que vai ter o padrão com surpresa. Eu vejo assim. Eu tenho um amigo que brinca que eles vão jogar de costas um pro outro, né? Os dois times bem adiantados e no campo do adversário de costas um pro outro, todo mundo Tem um impedido. professor Viaro, um amigo meu, ele tá morando... Grande. Conhece o professor Viaro? Conheço. Grande figura. O professor Viaro é coloradaço, né? Ele me manda recado brabo lá. Olha, aqui estão achando que o Fluminense é campeão. Porque tem o Fernando Diniz, tá na seleção e tal. Então há um oba-oba. Chegasse a ver isso aqui, Luca. Deixa eu achar. Chegasse a ver isso aqui, eu Luca, não vejo assim, não. no Twitter, um tal de Fael botou um seguinte tweet para ver, até eu fiquei impressionado, porque é o momento que o futebol idiotiza completamente uma pessoa. Ele bota assim, ó, a empáfia da torcida do Inter vai cair igual o helicóptero do Fernandão. O Fluminense vai passar igual um ciclone do Beira-Rio. Cara, o futebol tem limite, cara, pode torcer, mas isso aqui... Não sei se vocês não chegaram a ver isso. Não, eu vi. Viralizou isso aí. tinha visto isso. Eu fiquei impressionado E com tem isso, cara. outras barbaridades, não tanta Desse quanto nível, essa. assim? Não, desse nível não, mas mais no oba-oba. Mas também tem Deixa o lado assim. bom, né? Eu vi O muito oba-oba torcedor do... deixa assim. Tem o lado bom do Isso humano, aí assim. não, Eu vi né? muito torcedor do Fluminense dizendo a gente não é assim, pedindo desculpa. Não tem cabimento, né? cara? Não dá pra Futebol não é generalizar. salvo com tudo pra tu mas fazer, eu acho que bobagem. isso aí não merece nem comentário, sabe? É. Tipo, a gente viu E sabe o que é? São pessoas que querem fazer pra realmente atingir. pra ferir. Talvez Falar pra não ferir. é nem o pensamento, mas é pra atingir. Ah, mas então não isso aí é interessa uma, é mais. uma pessoa dentro de um grande contexto, bem diferente do que é uma torcida inteira cantando Claro. com o Fernandão não, morrendo. daí é A brabo. gente já viu o que Aí é aconteceu. brabo. Mas eu gosto disso, pô, Luca, eu denuncio, cara. Coisa assim. Eu também acho que às vezes é melhor não dar, tipo a FIFA, né? Não vamos mostrar o cara que invadiu o campo, não, Não, vamos mas eu dar. acho que denunciar Mas sim. Denunciar, sim. eu denuncio, cara. Denunciar sim. Eu tenho uns troços que eu não aceito. Aqui, Luca, eu tenho 61. Aí a mulher escreve assim, ó, Alana de Holanda. Pô, uma escritora, né? Uma pessoa feminista. As pessoas de 40 e 50 estão insuportáveis de ficar repetindo. Eu não conheço o João, a Pablo. Aí fala, né? Abram a porra do Spotify, sai do seu ego geracional e não sei o quê. Você, velho de 40 e 50, já abriu seu Spotify hoje? Quer dizer, ela não me chama nem mais de velho. Se eu entre 40 e 50 é velho, eu tenho 61, eu tô enterrado já. Pós-moderno. Eu sou pós-velho, entendeu? Um ancião já. Pô, cara, na boa, eu reclamo disso aqui. Vamos fazer etarismo, né? Pô, tu é de esquerda, tu é contra preconceito e não sei o quê, então pratica isso. Pratica. Mas, Ana, pratica. essa tua frase aí, eu repito ela em casa. O futebol imbeciliza, idiotiza muitas pessoas. Idiotice. Mas, Tá não, louco. Mas, cara, a internet não pode ser terra de ninguém, Não, né? não pode. Pode. mas não só o futebol. Não, o assunto que a pessoa gosta, ela trata como dela, e só ela entende, só ela gosta, só ela desgosta e Por isso que o Twitter Deu. é um campo que eu considero como um campo de visita. Eu vou ali, eu posto o que eu preciso e eu vou embora. É isso aí, Lucas. Cara, é uma posso rede ver agora. social muito diferente das Escrita outras. E é pelo muito fígado. tóxica. Os caras Eu tô escrevem assim, com o fígado, não é com cérebro. É a gente, impressionante. eu É trabalho, isso o aí. Nando sabe, assim, quem trabalha com opinião é horrível, cara. É É, horrível. boa. Eu parei de opinar no Twitter, eu só informo que eu tô em jogo E a tal, gente que tem eu vou uma trabalhar em jogo E tal, a gente, como ser falo humano. de jogos extra dupla Grenal, e foi... É verdade. Não, e a gente, como ser humano, tem a tendência de responder muito mais quem nos critica Com do que quem nos certeza. elogia, né? Já foi assunto de terapia minha, isso. Então, às vezes o cara. As pessoas te como eu elogiam, gosto tu de não dá ti, bola. Não dá bola. Aí o cara vem te dar um pau, tu vai lá e verdade, responde. Fica é uma hora verdade. debatendo com ele. E esse isso assunto é uma coisa que eu interessante. aprendi há muito tempo. Eu porque não respondo essas quando imbecilidades. tu Se é alguma fala- coisa que me desgosta muito, eu bloqueio na hora e deu. Mas não respondo. E tem uma coisa que é assim, ó. Não. Quando tu tá sofrendo, vem um colega teu e diz, não dá bola, isso aí... Mas Isso aí não quando é o colega nada. passa. Cara, no dia seguinte ele tá lá porque o cara me xingou, porque ele me falou. Não tem como não dar Não, bola. Tu cara, tem que trabalhar isso, tem tipo- que saber trabalhar.
Mas dizer que não dá bola, esse cara é ruim, sabe nada, não sei o quê, não Mas é legal. isso é cara. quando, antigamente, que a gente era repórter, os treinadores falavam, porque eu não escuto o que vocês falam. Sabiam Que tudo. não Sabiam escuta, tudo. que escuta tudo. Eu passei um a pouco, eu nunca tinha sofrido nunca tinha me hostilizado pessoalmente, assim, tal, Bem-vindo. no Parque Gigante, antes da partida contra... não vou lembrar qual foi a partida agora, mas era Libertadores, acho que foi contra o River, o segundo jogo. E aí, um cara passou por mim, cara, tipo, eu até me considero até mais pauta positiva do que eu deveria ser, sabe? Porque eu critico quando eu acho que tem que criticar, eu falo sobre as coisas, mas, pô, a minha tarefa é trazer um acalanto pra torcida. Esse é o meu... E o teu objeto tem uma relação de amor nesse teu objeto. Sim, não adianta. sim. O quadro, ele nasceu pra isso. A grande questão é, o cara passou por mim e falou, tu é um anticolorado. Eu, tipo, pra começar, não sabia nem se ele tava falando comigo, se ele tinha me reconhecido alguma coisa, porque às vezes o cara não... A gente sabe que às vezes a gente é reconhecido, mas não é em todo lugar que a gente sai que as pessoas tiram uma foto comigo, coisa assim. O cara passou, tu é um anticolorado. Aí, tipo, não tá falando, é sério comigo? E, tipo, dei uma risadinha. Aí ele falou, sei o quê. Aí, tipo, ele deu mais uns 10 passos dentro do Parque Gigante e falou assim, ó, na real, tu é um merda. Aí eu, Mas lá dentro. lá dentro do Parque Gigante. Aí, tipo, a segurança viu. Cara, tipo, eu fui atrás, né? Falei, não, tu não pode falar. Tá, tipo, pô, foi uma discussão ali um tempão. Os amigos dele vieram e falaram, não, pô, ninguém toca em mim, tá ligado? Eu não tô ameaçando fisicamente ninguém. Só que ele vai me ouvir, porque ele não pode chegar em mim e falar isso. Você quem é meu. Eu não tenho liberdade de opinião agora. Não, cara, tipo, uma coisa é tu ter a tua liberdade de expressão. Outra coisa é tu chegar numa pessoa e ofender ela pessoalmente. Nada. Se tu tem um problema comigo, vem e fala comigo. Verdade de opinião de te xingar isso. Pô, Esse entendeu? tempo eu tô no. Olha, eu vou te xingar e tu não pode reagir, que é a minha liberdade de opinião. Como assim, cara? Eu tô no supermercado e um cara atrás de mim, assim, eu com a minha companheira. E eu não tô vendo, assim, olhando, e daqui a pouco. Gutierre, gosto do teu trabalho. Pena que é gremista. Jogando. Eu olhei pra trás e não, beleza, como é que tá? Tudo certo? O que eu vou fazer? Mas eles fazem assim. No ano passado eu tive um dia chato lá no Beira-Rio, nas cabines do Beira-Rio, na área de imprensa. A SEG tomou as providências necessárias, sem entrar no detalhe dos nomes, não vem o caso, na eliminação pro Melgar. Complicado, de. Pô, cara, que foi um jogo Quando ruim. falou um dia chato no Beira-Rio, eu nunca imaginei que teria sido uma vitória de 3-0. Imaginei que era um rolo assim. Aí o seguinte, eu narrando pela Rádio Já Colorado. estava invocado, Guti. Narrando pela Rádio Colorado, na cabine da Rádio Colorado. Embaixo, em áreas que ficam ali, os colegas de sites, enfim, como é que é o nome? Não é pupitre, é nas bancadas. Pupitre. Eu chamo de bancada. pupitre. É isso aí. Nós chamávamos Nas de bancadas. Copa do Mundo, Copa América, Aí sempre foi pro o pupitre. Inter começa a perder nos pênaltis e o cara começa a me xingar. Embaixo, cara credenciado. E pior que ele não me ofendeu, assim, Tá, mas tu fica em em cabine, coisas né, Hernani? proibidas. Ele me chamou de gremista. Pra mim é uma ofensa naquele Mas momento. tu fica em cabine, né? Gremista secador. Pelo amor de Deus, né? E aí eu terminei a narração, fechei o microfone e fui responder pro cara. Cara, É o famoso total desconhecimento da minha figura. mas o Hernani, que já teve no papel de isento, né, sabe bem disso. E não Mas também nunca tem me muita- chamavam de secador. tem muita- Agora hoje não. Tem hoje muita não. coisa boa também, né, cara? Tipo, eu que trabalho nos dois times, e comento jogos dos dois times, dos dois E que é estádios. gremista, como disse o Não, o cara que disse, né? Mas eles... Tem caras também que na hora de um gol, olha pra ti, dá uma piscada e tipo, sabe? Assim, É legal também, tem muita coisa legal. Isso acontece comigo de vez em quando. Aconteceu agora recentemente, eu não vou lembrar exatamente onde e tal, que o cara veio falar comigo, numa festa, num evento, enfim, que, pô, eu sempre achei que tu fosse gremista. Parabéns. Isso é um elogio pra ti, dizer pra mim. Eu digo, claro que é, óbvio. O cara achava, quando ele me acompanhava, achava que eu era gremista. Nunca, né, nos anos todos de Rádio Guaíba, nunca percebeu que eu era colorado. Mas das Isso é um observações que a elogio. gente faz, Isso é um elogio. o cara que se envolve com o time, que tem um cara que tem o seu time e tal, mas não se envolve tanto. Agora, aquele que se envolve tanto, em geral, Lucas, assim, ó, ele vai dar muito mais pau no Inter, ele é colorado. Ele dá muito mais pau no Grêmio, ele é Grêmio. Eu era assim. O time do Era Grêmio, nervoso. o time do Grêmio tá, não, o Grêmio tá legal, não tem que fazer nada, tá uma bosta o Grêmio, ele tá dizendo que tá legal, é colorado. Né? É muito isso verdade. da imprensa, é muito A isso da minha imprensa. carreira como Mas- repórter, ela claramente tem uma divisão, né? Mas era eu trabalhei muito- com gente que, assim, ó, anos e anos, que eu até hoje não sei que time eles torciam. Até hoje. A pessoa me pergunta, acho que trabalhou com fulano, qual é o time dele? Eu nunca perguntei pra ninguém. Alguns eu não né? sei. Alguns eu não sei Eu também, realmente eu que também. time torcia. também. Eu não sei. Não sei. Mas, cara, a minha carreira, hoje eu vejo assim claramente, né? Eu era um repórter muito nervoso, brigão, né? Arrumei uma Sim, hoje tem um cara calmo, tranquilo. cara é verdade, calmo. é verdade. Mas é a verdade. tranquilidade começou a partir de 2006,
A partir de 2007 eu não tenho tanta ronha como tinha antes. Antes eu sempre tinha uma confusão nas reportagens, nas entrevistas. Acho Tem que um- deu um alívio depois Tem um, do sem- 16. tem um semblante de querido, né? E aí era brigão. Tem um semblante de querido eu ele. gostava de uma ronha nas entrevistas. O Montanha participou, acho que ninguém fazia aquilo na época. Eu montei um curso de rádio jornalismo esportivo, eu e o Flávio Dutra, lembra? Sim, Lá na claro. Unicinos, acho que é Claro. 94 isso. É, Ou 95. Segundo semestre de 94. 94. Lá tava o Montanha, tava o Checha também, né? O Fernando Becker. Becker também. Grande Sim. Checha. Aí de lá, graças a esse curso, e por uma indicação tua e do Flávio Dutra, acho que até mais do Flávio, eu fui parar em Criciúma, onde eu Na trabalhei Eldorado. quase 5 anos lá, que foi a minha grande escola, que eu fui indicado por vocês, ou pelo Flávio, pro Davi Coimbra, que era o diretor de jornalismo da rádio. Sim, na era o época. Davi. E aí fui. Fiquei 5 anos lá, foi uma grande escola. Devo muito a Criciúma profissionalmente. Gente, estamos fechando já o horário. Estamos fechando. Passou Agora que o rápido. papo tava bom, agora que tava mais solto, Passou rápido. Passou voando. vai ter que me convidar de novo. pô. Não, vamos fazer mais. Eu tô Vamos fazer um com o Juremir aqui para ele Vamos. incomodar. Grande professor. Professor que é isento, né? Mas vamos falar de Sim, futebol com o sim. Juremir. O Juremir é isento. É, Hã? é isento. Sim. Tá bem? É muito isento. Né? Mas ele tem uma relação peculiar com o time de coração dele, né? Ele é colorado fanático. Mas ele é aquele cara que às vezes tá muito indignado com o Inter, às vezes tá... Sim, ele reclamava muito dos neotáticos, né? Aí depois que tava aquela... Neo Tactics é ótimo. Não, mas agora... Depois da mesmice do Mano Menezes, aquela coisa, ele chegou pra mim, Nando, estamos precisando de um neotático. Mas a onda agora é conservadorismo da bola. Conservadorismo O pessoal da agora bola. tá voltando a ser conservador da bola. Conservador da bola. Cara, mas a maioria dos neotáticos usam palavras, termos, que é tudo a mesma coisa de antes, só mudou a palavra. Claro. As entrelinhas, a flutuação. Não, mas até isso tá já certo. passou. Na Agora já- linguagem, sim, mas dentro de campo há Ah, não. mudanças Dentro de campo, fundamentais. sim. E Não, o não, modelo de sim. jogo hoje... tu vê- Não, o marcar pressão, né? E Então, todas elas... Os modelos de Não, jogo. pra mim, o que mais me chama a atenção é a velocidade do jogo. É isso que eu ia dizer. Todas as mudanças táticas, técnicas, todas elas no futebol, são consequência de uma evolução física. Sim. Os caras... O campo ficou menor, entre aspas. Puxa, Eles a tal da... percorrem com mais facilidade e resistência o campo. Então, Aquele fica negócio mais intenso. da tomada de decisão, É, né? é. mais rápido. Nunca O foi tão Riquelme importante falou- a velocidade como É, agora. Do O raciocínio. jogador, em média, ele toma 2.500 decisões durante um jogo. A maioria delas sem a bola. Porque o jogador toca É, poucas vezes na com bola, certeza. né, durante o jogo. E a gente tira até uma onda. Pô, jogar sem a bola, né? O Cláudio Cabral, olha aqui, ó. O A única Riquelme, o diferença Riquelme entre eu e veio... o Pelé é a bola. eu o entendeu? estava Riquelme veio vendo- com o saudosismo da camisa 10 e tal. E aí ele fala muito, o futebol tá ficando ruim, hoje não tem mais espaço. Cara, é que na verdade, os camisas 10, ou os caras que têm a incumbência de armar, eles também já não têm uma capacidade de limpar em meio segundo, porque em meio segundo tem alguém em realmente. cima de ti. E o treinador moderno percebeu que tu arma hoje com os Lá de laterais, trás. com os meias, com os volantes. E Tu não o teu precisa meia armar vem com lá de camisa trás. 10, Lógico. entendeu? Mas, eu estava vendo hoje de manhã, várias vezes, atentamente, numa dessas páginas, os gols do Inter do jogo contra o São Paulo, a virada, do 2-1. Principalmente, os dois gols, mas principalmente o segundo gol, acontece isso, né? O René e o Alan Patrick, eles fazem uma movimentação sem bola que ocasiona depois eles estarem livres para tabelarem e o René chutar pro gol. E nos dois gols acontece de retomada de bola. Inclusive, o segundo gol começa de uma retomada de bola do Hugo Malho lá na meia-direita, com posição em que antigamente não queriam que os zagueiros estivessem. de jeito O nenhum, gol do Bustos, o Inter fica 1 minuto e meio com a com a bola. bola. Isso é incrível. Impressionante. Impressionante. E é bom ver um lateral pisando na área, fazendo gols. né? Os Contra o dois, São Paulo, né? os dois laterais Dois jogaram do muito, São né? Paulo, é. E aí tu falavas da questão do que o jogo ficou mais rápido. Essa frase é do Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, quando ele foi comentarista da Rádio Guaíba, já deve fazer, sei lá, uns 15 anos, faz tempo. Chapinha. E ele dizia, no meu tempo se jogava futebol, hoje se corre futebol. E Mas aí entra É o que tu uma falou, frase né, Hernani? que tem a Da ver- nossa profissão. Não Dois. tem o que fazer. Gostando ou não, é assim que tá feito. Eu brinco mas, muito cara, com- se corre futebol, mas Entendo. o Alan Patrick é um craque de bola. É isso, porque ele é o cara ele que se tem um adapta. pensamento Claro. acima da velocidade da bola. Claro. Vamos mais longe, pega o Messi, maior gênio de todos. Não, o próprio Joga nesse Modric. futebol moderno. O né? Modric, pra alguns, vai ser É. um terceiro homem, vai ser um volante, mas ele é o cara que Eu arma, nunca que gira, achei que eu ia ver pensa. alguém superar o Maradona. Tá? Do que eu tinha visto, pra mim, o Maradona era insuperável. De tudo que eu tinha visto alguém jogar. Eu vi o Pelé criança em campo. né? Então, o Pelé eu tiro Não, dessa Pelé não se régua. discute. É um Mas eu ET, não lembro tiro da muito, régua.
Não vi Porque que nem diria o Pepe no Santos. Eu sou o maior artilheiro do Santos. Não, Pepe, é o Pelé, não. Entre os mortais sou eu. O Pelé é outra coisa. Então, o Messi, para mim, superou o Maradona. Superou em termos de qualidade, talento. Para mim também. E em clubes, e conquistou a Copa do Mundo, em Longevidade de gol, carreira. longevidade de carreira, tudo. E ele joga nesse futebol de hoje, cara. É Que o cara isso. pega a bola, tem 10 em cima. Porque assim, ó, o Pelé, aí é os achismos, né? Teorias, enfim. O Pelé, eu acho que jogaria hoje, porque o Pelé, Com fisicamente, certeza. ele era muito Com acima da certeza. média da época dele. Meu pai tinha uma frase que o Pelé, a grande diferença do Pelé é que o Pelé não caía. E é mais ou menos isso. Ele era muito mais forte, muito mais rápido e corria muito mais que os outros jogadores da época. É que ele era um gênio em todos os atributos Cara, do o Pelé esporte, hoje, né? o Pelé eu acho que hoje, ele jogaria o hoje. outro time terminaria com 7 sempre, porque ia muita gente expulsa. Com certeza. Naquela época não tinha isso, não tinha nem amarelo. Só que O eu acho, amarelo entra em 70. E ele só que eu faria a acho que o preparação dos Maradona caras de não hoje. jogaria hoje, pela questão física. Ah, pode ser. Porque ele Pode não ser, era um pode atleta. ser, Ele pode era um ser. craque, mas não era um E atleta. talvez por isso o lamento do Riquelme, porque o Riquelme era um cara, assim, extremamente talentoso, inteligentíssimo, mas fisicamente hoje ele não teria espaço. Ah, claro. jogava muito. Mas jogava muito. Uma que eu vi do Alan Patrick, assim, de frente, foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado na partida contra o Caxias. Cara, o que Alan o Patrick Inter, tá vivendo a melhor fase da carreira dele. que o Inter acaba sendo Amadurecido. eliminado. Tem um lance que ele recebe uma bola meio espetada e ele claramente vai perder a bola. Pra quem tá olhando de fora, né? Claramente ele vai perder a bola. Ele tá de costas, em momento nenhum ele olhou pra trás pra ver se o cara tá vindo. E o cara tá vindo pra juntar ele, bola e tudo. É impressionante. A bola tá vindo pra ele. E quando ele sente, porque parece que ele não olhou, tava de olho nele, tava de frente pra ele, olhando de frente pra ele, assim, de lado. Tipo, ele, assim, de lado e eu de frente pra situação. Noção espacial do cara. Cara, né? ele deixa a bola quicar e ele dá de calcanhar a bola pro lado sem olhar em nenhum momento e ele passa pro outro lado Já e vai o cara passa lotado dele. Ele não olhou em nenhum momento pro marcador. Esses E rodopios o ele marcador dá veio seguidamente. correndo, tipo, da meia-lua da grande área até praticamente onde ele tava ali no meio de campo. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, porque ele não olhou pra trás em momento algum. Tu nasceu quando, falou? Eu nasci em 98. Cara, o Mundial de 2000, o Edmundo faz um golaço em cima do Manchester, que é impressionante. Exatamente assim. O Stan chega nas costas dele, ele dá um toquinho, a bola passa pelo outro lado, ele pega e faz o gol. Os rodopios do Alan Patrick com a bola é algo... Tá jogando muito. Ele faz Tá isso jogando em todos os demais, jogos, é demais, algo demais. impressionante. Ele é inteligente, Chega cara. 2, 3, ele gira e segue a bola livre. Grande jogador. E Gente, pode ser fechou. inteligente, não ter perna não vai adiantar, né? Lucas, como é que tá a nossa cena do rap aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente? Pô, tá bem, tá crescendo bastante. O Rap em Cena agora vem com o Rick Music, que é a sua própria gravadora, né? Pra fomentar também os artistas locais. E Daqui colocar... é Rick Music? Rick Music, a gravadora do Rap em Cena. O Rap em Cena, ele nasce Que legal. ele nasce em Porto Alegre. Os criadores do Rap em Cena todos são das periferias de Porto Alegre, né? Os meus parceiros, o Ken e o Gui, um da Funil, outro da Cruzeiro, eu da Elizabeth. Não sou um dos criadores, mas tô na organização do evento desde 2019. E bastante feliz aí com o crescimento. Ano passado a gente fez a nossa maior edição e esse ano vai explodir, porque ano passado a gente vendeu 15 mil ingressos cada dia, totalizando, né, 30 mil público geral. E esse ano já tem mais de 20 mil ingressos vendidos por dia já. Eu acho que vai Onde é gerando. a galera se informa, Lucas, pra se quiser adquirir, tá na internet, algum site, alguma coisa, como é que a galera se informa? Tá acabando as vendas, inclusive, tipo, é porque a gente vai limitar em 25 mil, porque a gente não quer também dar um passo maior que a perna, né? A gente Sim. sabe que a gente conseguiu fazer um evento de tal proporção, e se a gente vender adoidado também, talvez a gente nem consiga levar a melhor experiência, porque a gente brisa muito em experiência, né? Fazer a melhor experiência para todo mundo. Vão ser 3 palcos por dia, 2 dias de evento, mas a semana inteira vai ter atividade através de uma situação que a gente conseguiu com o governo do estado, prefeitura, para fazer a semana Rap em Cena, levar palestras, alguns artistas, oficinas para as periferias. Então, os 5 dias que antecedem o Rap em Falar Cena sobre. vão ter atividades nas Legal. periferias de Porto Alegre, atividades para a comunidade, que não vão ter custo, né, para a comunidade. E aí, no final de semana, a gente encerra com o festival em si, dia 28 e 29 de outubro, no Harmonia. Muito legal, muito legal. Rap em Cena, @Rap em Cena Festival. Esse ano é Rap em Cena, pode falar a marca aqui? Claro. A Bud comprou o name do festival, Rap em Cena Budweiser. Cerveja, Budweiser. E Ó, vai tá gerando, momento. acho que uma credibilidade com os artistas também, né? Com o certeza. ano que Aí vem é- eu quero tocar aí. o ano Vai que vem ser eu quero a tocar aí. influência do Lucas já no futebol.
porque ele deve ter chegado, acionou a FIFA, porque a Band é patrocinadora da FIFA, né? É verdade. Então, o Infantino já vai... Vamos botar também a Band lá. E se ele quiser cantar, até ele vai pro palco. Né? Pagando bem que mal tem, né? Ele não sabe. Rapper. É que ele não sabe chutar uma bola, né? Não sei se vocês viram um vídeo que ele tá tentando jogar bola e a Não bola vi. dá um pau nele, né? O Infantino. E os caras falam, bah, esse aqui é o presidente da FIFA, né? O cara não sabe chutar uma bola. O grande... Quando vê o negócio dele no palco. Você me lembrou a Gel Fux, a gente à beira do campo, assim, nos treinamentos CT, e a bola vai onde tá a reportagem, ele, calma, que tu não te dá muito bem com ela, ela pode te machucar. O Hernani Campelo, obrigado, Montanha. Obrigado, Nando. Hernani, pessoal, vai no Beira-Rio, acompanha direto, Montanha. E a Rádio Inter, Montanha? Rádio Colorado é no site do Internacional, www.internacional.com.br. Rádio Inter não existe, então, é Rádio É Colorado. Rádio Colorado. Tá, desculpa. É a rádio do Inter, mas é a Rádio Colorado. É no site, né, internacional.com.br/Rádio Colorado, e em breve também no aplicativo Meu Mundo Colorado. Mundo Colorado. Eu vi o meu amigo Leonardo Meneghetti brabo, xingando não sei quem, né? Nunca xinga ninguém, Meneghetti. É uma raridade. homem tranquilo, né? Um homem sereno. tranquilo. Não, é porque alguém chamou o Inter de Colorado. O Inter não é Colorado. Colorado é a torcida. O Inter é o Internacional e tal. Acho que eu fui influenciado por isso, entendeu? Para não ser xingado pelo Meneghetti, eu falei de Rádio Inter, mas é Rádio Colorado. Rádio Colorado. Tá certo. E o Guti na Rádio Guaíba, né? Todos os dias Às 11. às 11 no Ganhando o Jogo. Isso. E eventualmente comentando alguns jogos. Eventualmente Estamos aí não, pra- tá derrubando todo mundo. Só dá tu Jogos comentando. deles ou jogos nossos? É tu e o Pfeiffer Deles e nossos. O Pfeiffer derrubou todo mundo também. Também. O Luca no Globo Esporte também. E no Índias, o Índias segunda noite, tem no YouTube, né? Mas segunda noite também na ABC FM 103,3, fazendo nosso comercial aqui. E também tem no nosso futebol lá, pra quem tem que assistir na televisão, o Intias lá. O pessoal sempre o debate acalorado. Tá bem Eu legal esse canal novo na Claro Net TV e outras operadoras. Bem legal, transmite jogos da Série C, transmite jogos da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Tem alguns programas alternativos bem bacanas no canal Nosso Futebol. Um abraço para Henrique Marques, nosso colega que está lá verdade. coordenando esse processo aí. Grande Bem Henrique. legal. Então tá, gente, valeu. Obrigado, Luca. Valeu. Obrigado, Montanha. Obrigado, Gutierrez. Valeu, Nando. Do lado de cá, hoje falamos de futebol, gente. Essa paixão aí que todo mundo... Aliás, nos bancários aqui é pegado. Tem campeonato de futebol 7 e eu narro, Montanha. Eles não me deixam narrar no Mas tu rádio, não é né? técnico? Não, eu sou técnico, mas dos bancários eu não sou bancário, né? Então, Entendi. eu até aleguei que o meu pai foi bancário e pedi para não me não. deixar. Não, quis entrar no TJD para jogar o campeonato. Procurei o Sveiter, não tinha um lá no STJD para dar um Ah, canetaço. deixa o Sveiter aposentado. Mas, Mas tá que nem aquele treinador mas que lá chega eu- sem a carteirinha tem que botar outro. lá eu narro, porque não me deixavam narrar. Na Guaíba, na Band, na Gaúcha, na ABC, ninguém me deixa narrar. Né? Então, no Cid Bancários, eu sou o narrador oficial. E ninguém me tira. Ninguém me tira. Ninguém me tira. Voltamos semana que vem já com o professor Juremir aqui. Tchau, tchau. Valeu.